Olá, queridos irmãos, graça e paz, amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Começando mais uma mensagem de esperança dessa semana. Espero que Deus possa falar ao seu coração, como tem falado ao meu coração também. Prometo não me alongar muito e eu queria convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia ou para acompanhar a leitura que está lá em Números, lá no Antigo Testamento, Números capítulo 11, a partir do versículo 10, que diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por família, cada um à sua porta da sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal ao teu servo, e por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a alma leva a ama leva a criança que mama a terra que sob juramento prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez. Eu te peço, se tem achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Bom, até aqui, depois a gente vai continuar ainda lendo mais alguns trechos, né? Mas nós estamos diante de uma situação, no contexto aqui do texto que nós acabamos de ler. O povo estava no deserto, Deus já havia mandado o maná para eles poderem comer, né? Então eles colhiam aquele maná, eles faziam lá os bolos, né? Para poder comer. E o povo estava reclamando, estava chorando, alguns com saudades das cebolas, né, das coisas lá do Egito. E Moisés começa a perceber o povo chorando. E isso pareceu mal aos olhos do Senhor, porque o Senhor estava sustentando aquele povo e o povo estava reclamando, porque só tinha aquilo para comer, não tinha outra coisa, não tinha carne, o povo queria comer carne, né? E Moisés chega no momento em que ele chega e se abre com o Senhor e fala: olha, Senhor, não consigo lidar com isso, né? Eu não consigo lidar com toda essa situação está sendo pesada demais para mim. Eu estou carregando uma carga muito pesada, não foi eu que dei a luz a esse povo, né? E eu estou carregando esse povo como se fosse uma ama, uma mãe que levasse a criança, né, para mamar. Então ele começa a falar com Deus, ele começa a dizer a Deus que ele está angustiado com isso, está triste, está desanimado, está numa situação assim de total desespero, né? E ele chega para Deus e fala algo para Deus assim que é uma coisa muito forte. Ele fala assim: se assim me trata, mata-me. Está lá no versículo 15. Se assim me tratas, mata-me, né? De uma vez, mata-me de uma vez, eu te peço, se tenha achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Irmãos, é claro que o contexto aqui é totalmente diferente, né? É um momento assim totalmente diferente. O povo estava no deserto, o povo estava caminhando no deserto, rumo à terra prometida, né? O povo estava murmurando, passaram 40 anos andando ali no deserto. Muitas pessoas morreram nesse caminho todo, né? Imagina, né? Quantas pessoas morreram nesse caminho do deserto, né? Durante esses 40 anos. Mas a gente percebe que Moisés está angustiado. O momento é totalmente diferente do momento que nós vivemos hoje, né? Mas o ser humano, ele tem dentro de si alguns picos de ansiedade, alguns picos de desmotivação, né? Alguns momentos de desânimo total, de tristeza, de angústia e de vontade de desistir. Aqui Moisés está claramente vendo que ele está chegando num ponto que ele está querendo desistir da situação. Imagina que Moisés ele presenciou as pragas no Egito, viu como Deus venceu cada praga, ele viu o momento em que o mar se abriu para aquele povo passar, ele viu como é que o faraó e a sua tropa morreu ali afogados, né? A tropa do faraó morreu, não conseguiu alcançá-los.
mas mesmo assim ele se entristece no momento em que ele se sente sobrecarregado. E nós às vezes estamos nessa situação, nós às vezes nos sobrecarregamos de algumas situações aonde nós não aguentamos mais. O contexto é outro, mas o sentimento que o ser humano tem de desânimo, de tristeza, de angústia, de vontade de desistir, que houve em Moisés, pode acontecer comigo, pode acontecer com os irmãos também. É difícil, é complicado, porque nós às vezes não sabemos lidar com a tristeza, não sabemos lidar com a depressão, ou com o desânimo, ou com a falta de ânimo, né? Moisés está totalmente desanimado, a ponto dele pedir a morte, a ponto dele clamar a Deus para que Deus acabasse com a vida dele, porque ele não aguentava mais o peso de carregar aquele povo, de ver aquele povo chorando, de ver aquela situação toda. Isso acontece comigo, isso acontece com os irmãos. Às vezes nós queremos desistir, às vezes nós queremos acabar com aquilo que nós projetamos, aquilo que Deus tem de grandioso. Às vezes o processo que é dolorido, o processo que mexe conosco, né? Esse processo do deserto mexe tanto com a gente que às vezes a gente quer deixar de lado o projeto, quer desistir. Olha, Deus, se é para a gente chegar no final, mas passar por tudo isso é difícil demais, eu não quero, é melhor o Senhor acabar logo com a minha vida. Às vezes acontece isso, pessoas pensam em desistir. Só que o texto ele não para aqui, como diz meu amigo Gabriel. O texto ele não para aqui, ele continua dizendo algumas coisas interessantes. Olha só, vamos ler o versículo 16, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Mais para frente, lá no versículo 24, diz assim: Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, e pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um chamado Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes. Porém Moisés lhe disse: Tu tens ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu do arraial, ele e os anciãos. Aí depois vai falar que ele trouxe um vento, né? E o vento trouxe as cordonizes, né? A carne que o povo esperava, né? Que até saía pelas narinas, né? De tanto o povo comer. O que acontece aqui, irmãos? Olha só que fato interessante, curioso. O Senhor ele fala assim: olha, eu vou tirar o Espírito que está sobre você. O Espírito está em letra maiúscula, então nós entendemos que é o Espírito Santo que não era residente como ele é hoje em nossas vidas, mas ele era visitante, mas estava sobre a vida de Moisés para poder conduzir aquele povo. Ele falou que ia tirar aquele Espírito e colocar sobre esses 70 homens. E eles começaram a profetizar, começou a acontecer algo grandioso. Que lição nós podemos tirar disso, irmãos? Que Deus, ele nos ama tanto, que ele colocou o Espírito Santo sobre nós. E quando nós estivermos cansados, desanimados, nós precisamos nos lembrar que há um Espírito que nos fortalece, que há um Espírito que nos anima, que há um Espírito que faz com que nós possamos conseguir superar as dificuldades e as adversidades. O Espírito do Senhor está sobre a minha vida e Ele hoje é residente sobre a sua vida. Então quando você estiver triste, quando você estiver angustiado, quando você estiver desanimado, lembre-se
que você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. O Senhor tirou de Moisés e colocou em 70 e eles profetizaram como nunca mais houve naquela época. Imagine o Espírito Santo que habita em você, o que ele pode fazer através de você. Então não desanime, tenha fé, tenha esperança, creia que Deus vai fazer você superar toda a adversidade e você vai conseguir conquistar aquilo que você almeja, que é a sua terra prometida ou aquele objetivo que você tem traçado. Creia, Deus é contigo e o Espírito Santo habita em você. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Nos fortalece com o teu Espírito sobre nós, ó Pai. Faz com que nós possamos crer, ó Deus, que o Espírito do Senhor está sobre nós e que nós podemos, ó Deus, sim, vencer todas as adversidades, ó Pai, através do poder do Espírito Santo que há em nós. Abençoe meus irmãos, que essa palavra vá de contra os seus corações, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima mensagem de esperança, se assim Deus nos permitir. Tchau!